Êxodo capítulo 19. Eu tenho 3 perguntas para fazer. Se você quiser anotar. Primeira pergunta: que tipo de vida Deus quer para você? Essa é a primeira pergunta. Que tipo de vida Deus tem para você? Se você quiser assim, a gente vai trabalhar isso aqui hoje. Que tipo de vida Deus tem para mim? Ou que tipo de vida Deus quer? Segunda pergunta: que tipo de vida eu quero para mim? E eu não estou falando de idade não, tá, gente? Porque às vezes a gente tem uma tendência, conforme os anos vão passando, a gente vai parando de sonhar. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente começa a limitar um pouco a nossa capacidade de projetar. Porque, pastor, eu já estou com 40, 45 anos, não tem mais 15, não tem mais 20. Não adianta eu sonhar que eu vou ser oficial, né, das Forças Armadas, porque eu já passei da idade. Mas o fato de você talvez não se encaixar em algumas coisas, não quer dizer que Deus não tenha coisas grandes reservadas e preparadas para você, amém? Então a primeira coisa: que tipo de vida Deus tem para você? Ou que tipo de vida Deus quer para você? A segunda pergunta: que tipo de vida você quer para você? Porque muitas vezes a gente acaba entrando numa área, numa zona de conforto que é perigosa. Porque você começa a se acostumar com a vida que você está levando. E o fato de você estar levando, né, ou estar passando por um momento da tua vida, que você acha ou pensa, ou já se conformou que vai ser assim para a vida inteira, que você hoje possa ser tocado, ser confrontado, e de repente Deus, você faça essa segunda pergunta: que tipo de vida que eu quero para mim? Talvez isso exija de você algumas mudanças, talvez isso seja de você uma determinada postura, talvez isso seja de você uma certa dedicação, talvez isso seja de você vai ter que se reinventar, se reformular, mas você não pode sair daqui sem de repente pensando nisso. Que tipo de vida Deus quer para mim? Ou Deus tem? Que tipo de vida eu quero para mim? E aqui não é nenhum tipo de estímulo de você jogar tudo para o alto que você está vivendo até aqui e de repente se arriscar, se aventurar, né, em alguma coisa que você sabe que vai dar errado. Não estou falando isso. Não, o pastor pregou que eu quero uma vida de solteiro. Tu é casado? Então esquece. Não é isso que eu estou falando, né? Porque tem que explicar. Porque de repente, não, o pastor pregou que tipo de vida que eu quero vida de solteiro, pô. Pô, mas tu está casado? Então a vida de solteiro tu já viveu. Agora, que tipo de vida como casado você quer para você? Agora, e a pergunta é: como está a sua vida de casado? Que tipo de vida você sonhava? Como é que você gostaria? Não, o meu propósito, eu sempre sonhei assim, assim, assim. O que estava no teu coração? O que você desejou? O que você tem pedido a Deus? E a terceira pergunta: como é que está a tua vida? O que Deus tem? Ou que tipo de vida Deus tem? Que tipo de vida você quer? Ou que tipo de vida você está vivendo? Êxodo capítulo 19, Deus vai tratar esses assuntos com Moisés. Deus chama Moisés para subir ao monte, e Deus tinha algo para compartilhar com Moisés, mas é interessante que Deus não queria falar só com Moisés, mas Deus iria falar com Moisés, mas também falar através de Moisés. Então guarde isso, olhe para mim. Deus fala com Moisés, mas ao mesmo tempo Deus fala através de Moisés. Que nesta manhã Deus fale contigo, mas que você saia nesta manhã sabedor de que, assim como Deus falou contigo, Deus vai te usar para falar para alguém o que Deus falou contigo nesta manhã. Você pode dizer amém? Deus fala com Moisés, mas também Deus fala através de Moisés. O texto é longo, não sei se eu consigo lê-lo todo. Diz assim, capítulo 19 de Êxodo, versículo 1: no terceiro mês da saída dos israelitas da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, chegaram ao deserto do Sinai. Levantaram
acampamento de Refidim, foram para o Sinai e acamparam-se diante do monte. Moisés subiu ao monte para falar com Deus. E o Senhor o chamou e disse: Moisés sobe para falar com Deus, e descobre que era Deus que queria falar com ele. Às vezes a gente toma uma iniciativa e daqui a pouco a gente descobre que quem tomou a iniciativa, mesmo tendo sido cada um de nós, não somos nós que vamos fazer, não somos nós que vamos falar, é Deus que vai fazer, é Deus que vai falar. Moisés sobe para falar com Deus, mas é Deus que fala com Moisés e fala o seguinte: anuncia o seguinte aos descendentes de Jacó, aos filhos de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, como trouxe vocês a mim, como se estivesse levando vocês sobre asas de águia. Se você puder guardar isso aí, asas de águia. Ou vós tendes visto, está escrito aqui, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Essa é a primeira coisa que Deus fala com Moisés. É a primeira coisa que Deus quer que Moisés viva, ou Deus quer que nós possamos viver. Ele fala assim: olha, por muito tempo eu trouxe vocês, eu conduzi vocês como a águia, conduz os seus filhos. As minhas asas estavam sobre vocês e trouxe vocês até mim, ou trouxe vocês até aqui. E ele continua: agora, se vocês derem atenção cuidadosa ao que eu digo e cumprirem os termos da minha aliança, vocês serão minha propriedade particular. Ou está ali: vocês sereis minha propriedade peculiar ou particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e um povo santo. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e um povo santo. Você pode sublinhar isso aí, por favor? Quem quiser e quem puder. Primeiro, eu vos trouxe como eu trago, a águia traz os seus filhotes. Segundo, vocês são para mim propriedade, e vocês são para mim nação santa, povo de propriedade particular, e vocês são para mim reino de sacerdotes e uma nação santa. Diga isso aos israelitas, Moisés. Versículo 7: Moisés convocou os líderes de Israel e transmitiu a eles tudo o que o Senhor havia dito. O povo respondeu a uma só voz: vamos fazer tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: falarei com você do meio de uma grossa nuvem. O povo ouvirá minha voz e acreditará sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha respondido. E o Senhor disse a Moisés: tome providências. Repita assim comigo: e disse o Senhor a Moisés: vai até o povo, ou tome providências para purificar os israelitas hoje e amanhã, e que todos lavem as suas vestes ou roupas. Sublinhe, por favor, que todos lavem as suas roupas. Deus falou assim: Moisés, eu que sou santo, estou dizendo para o povo de Israel para lavarem as suas vestes. Irmãos, às vezes a gente pega uma roupa e a gente olha, bota e não consegue ver. Às vezes a gente está na rua e fala assim: ih, tem meio uma sujeirinha aqui. E às vezes a gente não vê. Eu de vez em quando passo umas roupas, vou confidenciar para vocês. Quando eu estou no final, eu vejo que ela está um pouquinho suja, um pouquinho, ou ela foi manchada assim, Aí eu falo assim: pô, vou passar outra blusa não, vou botar essa mesmo. Se alguém falar alguma coisa, não vou mentir, vou assim: é mesmo, é mesmo. Então, lavem as suas roupas. Se você puder sublinhar. E a história vai desenrolando, vai desenrolando. Fiquem prontos no terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai à vista de todo o povo. Marque com cuidado os limites para o povo em volta do monte e diga ao povo:
tenham cuidado para não subirem no monte e não pisarem na linha dos limites demarcados. Versículo 14. Moisés desceu do monte e consagrou o povo, e todos lavaram as suas vestes. Irmãos, a nossa tendência é sempre olhar a roupa suja dos outros. É muito difícil a gente olhar e achar que a nossa roupa está suja. E Deus não deu opção das pessoas olharem para as suas vestes e falar assim: não, está suja, tem que estar lavando. Irmãos, eles estão no deserto, vai lavar roupa onde? Ei, como é que faz? Eles estão ao pé do monte. Vamos lavar roupa. Não, você lava, eu não lavo. Todo mundo, vamos lavar as roupas. Disse Moisés ao povo, versículo 16: quando amanheceu o terceiro dia, o povo estremeceu com o que viu e ouviu. Houve trovões, relâmpagos, uma grossa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte ressoar de trombeta. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pé do monte. Saía fumaça do monte Sinai. Versículo 19: o som da trombeta aumentava cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no meio dos trovões, ou em voz alta. Moisés falava e Deus respondia. E a Bíblia continua, versículo 21: e o Senhor disse a Moisés: desce e avisa ao povo para não ultrapassar os limites para ver o Senhor. É preciso dar esse aviso para evitar que muitos morram. Até os sacerdotes que estão acostumados a se apresentarem a mim devem consagrar-se, senão os matarei. Então Moisés disse ao Senhor: o povo sabe que não pode subir o monte Sinai, porque o Senhor nos advertiu dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre o povo. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. Irmãos, que tipo de vida Deus quer para nós, ou que tipo de vida Deus planejou para você? E aqui, nesses versículos que nós lemos, deixa sua Bíblia aberta, por favor. Deus nos dá alguns insights, e eu quero trabalhar só 3 tópicos, ou 3 pontos, que ficam muito claros na nossa leitura. Você vê Deus descendo no monte, é como se fosse um vulcão, é como se o monte Sinai fosse um vulcão, porque você vê labareda de fogo, você vê um monte tremendo, você vê relâmpagos, trovões, você vê uma nuvem densa, espessa. Fruto ou resultado não é aquela nuvem que cobriu ou que guardou o povo nos 40 anos, mas era uma nuvem diferente. Deus havia descido naquele lugar, e a Bíblia diz que o povo teme. Mas se você pegar em Hebreus, depois tu abre lá, Hebreus capítulo 12, verso 11, a partir do verso 9, conta a mesma história, só que em Hebreus diz uma coisa que não diz em Êxodo. O que? Em Êxodo diz que o povo temeu e tremeu, porque Deus colocou limites. Irmãos, deixa eu compartilhar algo rápido. Deus tem nos pedido, como igreja do Senhor, para que a gente não ultrapasse alguns limites. Tem coisas que Deus não é que proibiu, tem coisas que Deus falou que não é para você. Não ultrapasse limites. Deus falou com Adão e Eva: de todas as frutas do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não comereis. São limites. Então, assim, deixa eu fazer um pedido à igreja: não ultrapasse alguns limites. Deus coloca algumas coisas, ou Deus nos pede para não nos envolvermos com algumas coisas, porque Ele sabe. Você pode não saber, mas Deus sabe. Então tem muita gente, muito crente, que a vida não está caminhando, que as coisas estão dando errado, que assim, pastor, meu casamento, minha vida pessoal, minha vida profissional, a coisa não está. O que está acontecendo? É porque talvez você tenha ultrapassado o limite que Deus falou para você não ultrapassar. Talvez você tenha feito alguma coisa que Deus falou para você não fazer. Então, nesses insights, quando você pega Hebreus capítulo 12, verso 11, a Bíblia diz que a presença de Deus foi tão forte, a presença de Deus foi tão poderosa naquele monte, que até Moisés, isso está lá em Hebreus 12, 11, até Moisés temeu e tremeu.
Então, as 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, qual é o tipo de vida que Deus quer para nós? Ou qual é o tipo de vida que nós temos que buscar e ambicionar como cristãos? Uma vida de maturidade. Você pode repetir comigo? Uma vida de maturidade. Mais forte. Uma vida de maturidade. Porque a Bíblia diz lá, no versículo 3 ou 4, que Deus havia trago o povo de Israel até eles, como a águia traz os seus filhotes. Mas a partir de um momento, o povo precisaria entender e aprender que, como os filhotes de águia, eles nascem e por muito tempo eles ficam no seu ninho, né? É a mãe, normalmente, se não me falha a memória, que vai buscar o alimento para alimentar. Só que o filhote ele vai crescendo, e chega um momento que a própria águia ela vai desfazendo o ninho para que o filhote não se acostume, né? Não se acomode, porque Deus não criou uma águia para ficar acolhida no ninho. Deus criou a águia para que ela pudesse, olha para o outro e fala assim: meu irmão, voa. Você pode levantar sua mão e dar uma glória a Deus por isso? Deus está falando com você. Eu te criei, eu te resgatei. Não é só para ir para o céu, não é só para ter o teu nome no livro da vida. Eu te criei para que projetos, sonhos, realizações você consiga fazer, para que o nome dele seja glorificado. Então voe. Está muito fácil essa zona de conforto que você está. Está muito confortável esse espaço que você decidiu ficar. O povo, deixa eu falar uma coisa. Normalmente, quando nós falamos dos 430 anos que o povo passou cativo no Egito, nós sempre falamos da opressão. Mas eu nunca tinha ouvido alguém falar da proteção. Você pode repetir isso comigo? No Egito teve opressão. Fale comigo. No Egito teve. Isso aí todo mundo sabe, sim ou não? A ponto de o povo clamar e o clamor do povo subir e Deus descer e falar assim: estou enviando o libertador. Sim, todos falam da opressão, mas eu nunca ouvi ninguém falando da proteção. Mesmo que fosse cebola, pepino, alho, mesmo que fosse essas comidas simples. Vocês lembram quantas pessoas entraram no Egito quando José era governador? Alguém lembra? 70. Com quantas pessoas eles saíram? Mais de 2 milhões de pessoas. Deixa eu falar uma coisa. O Egito foi um lugar de opressão, mas foi um lugar de proteção, porque enquanto eles estivessem debaixo do jugo do Egito, nenhuma outra nação conseguiria destruí-los ou matá-los, porque Deus falou para um casal, Abraão e Sara: vou fazer de vocês dois uma grande. Irmão, se você for ou pegar a história na África hoje, né, e o lugar Moçambique, Angola, tem tribos dizimando outras tribos. A Nigéria, Boko Haram, você já deve ter ouvido, estão matando cristãos, estão invadindo igrejas, estão depredando igrejas. O povo de Israel, aquilo que Deus falou que seria uma grande nação, na verdade era Jacó e 70 pessoas que vão para o Egito. Lá passam 400 anos, debaixo da opressão, mas ao mesmo tempo debaixo da proteção. Deixa eu falar uma coisa: o que parece que vai te matar, não vai nem te matar, vai te fortalecer e vai te preparar para o que Deus tem para a tua vida, para aquilo que Deus tem falado ao teu coração. É coisa grande, então passa por isso, suporta isso, glorifica a Deus por isso, porque para que você possa chegar aonde Deus planejou que você chegue, você tem que alcançar maturidade. E maturidade não tem nada a ver com idade. Maturidade tem a ver com experiência com Deus. Então a primeira coisa, Deus quer que nós possamos viver uma vida de maturidade. Segunda coisa, são 3. Segunda coisa, a Bíblia fala que no Egito eles eram chamados de escravos. Eles eram nada mais do que escravos. Mas quando Deus os chamou, ele falou assim: vocês já não serão mais escravos,
A partir de agora, vocês serão chamados propriedade de Deus, nação santa, sacerdote real. Primeira coisa, Deus quer que vivamos uma vida de maturidade e com maturidade, sabendo os passos que nós vamos dar, sabendo as decisões que nós vamos tomar. Irmão, nós não podemos mais cometer erros. Eu particularmente, eu tenho falado para mim mesmo que eu estou numa fase da minha vida que eu não posso cometer erros. Não quer dizer que eu não fale. Eu sou falho, mas tem erros, irmãos. Igreja, tem erros que você não pode cometer. Tem caminhos que já não dá para tu seguir. Tem conselhos que já não cabe mais você ouvir. Tu não é um garoto, tu não é uma garota de 16 anos que se ilude com qualquer coisa. Tu já está com 30 e ainda fica dando ouvido à lorotagem. Desculpa. Você já é uma pessoa madura, tu não vai ficar atribulado com o negócio de rede social. Acorda, amadurece. Porque é essa vida que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Uma vida com maturidade, crescendo na graça e crescendo no conhecimento. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Uma vida madura, não isenta de erros, mas entendendo o seguinte: eu sou uma pessoa, porque eu já ouvi crianças de 7 anos que tem mais maturidade na sua fala do que gente de 50. Eu já ouvi crianças de 4 anos que tem mais convicção da sua salvação do que pessoas com 50. Então não é uma questão de idade, é uma questão de experiência com Deus. Primeiro, Deus quer que você viva uma vida com maturidade. Cuide da sua saúde. Sabe? Tem gente aqui, desculpa, vou falar, isso aqui eu nem peguei no das 8. Tem gente aqui que tem que ser vigiado, porque se não for vigiado, tem gente aqui que alguém tem que trancar a geladeira, porque você sabe que não pode comer doce, mas mete o pé na jaca. Eu estou vendo só essa cena. Tem que ter gente que tem que ter controle. Tempinho de controle já passou, pô. É lá quando eu tinha 5 anos, que atualmente tinha que olhar para a tua boca para ver se tu tinha escovado o dente. E detalhe, vamos usar os adultos aqui, vamos escovar o dente. Vamos lavar, acorda lá no rosto. Tem gente que às vezes acorda. É Santa Ceia. Primeira coisa, maturidade, gente. A vida que Deus quer, e Jesus pagou esse preço para que a gente possa crescer em maturidade. Segunda coisa, a vida que Deus tem para a gente é uma vida de dignidade. Repita comigo: dignidade. Sabe o que significa a palavra dignidade? O sinônimo dela é quando alguém descobre o seu real valor. Como é que Deus chamou Moisés para vir para o monte? Moisés, sabe aqui no monte? Tem 3 coisas que eu vou falar para você. Primeiro, que você possa viver uma vida de maturidade. Segundo, que você possa viver uma vida de dignidade. Como assim? Que você saiba o valor que você tem. Segunda palavra sinônima é qualidade de quem é grande. Uma pessoa digna. A gente não exalta, não adora aquele que é digno de receber, aquele que é digno. Então, é o que? É a qualidade de alguém que é grande. Irmãos, nós diminuímos, ele cresce, mas uma coisa você tem que entender: não deixa ninguém te rebaixar, não. Não deixa ninguém te pisar, não. Não deixa ninguém te humilhar, não. Não deixa ninguém dizer que você é burro, não. Sabe por quê? Porque você é alguém especial. Ande de cabeça erguida, porque você é uma pessoa digna, você é uma pessoa honrada, você é uma pessoa que paga as tuas contas. Então não deixa ninguém, família, não deixa ninguém te apontar, querer te rebaixar, não. Sabe por quê? Porque a vida que Deus preparou para você, primeiro, é uma vida com maturidade. Pastor, está difícil, mas eu tenho maturidade para passar por isso tudo, não vou largar Jesus, não. Segunda coisa, Deus já me falou que eu tenho valor para Ele. As pessoas podem não me valorizar, mas eu tenho valor para Ele. Eu quero convidar o Ministério de Louvor, quero convidar os pastores, as pastoras, eu quero convidar os diáconos, por favor, a subirem aqui, por favor. Uma vida de maturidade. Vocês conseguiram entender que o Egito foi opressor, mas também foi protetor?
Porque se a família de Jacó não sobe ao Egito, possivelmente uma outra tribo poderia dizimar ou acabar, claro que não, poderia acabar ou dizimar com aquilo que seria a nação de Israel. Mas não acabou, porque debaixo do jugo do Egito, o povo sofreu, mas o povo cresceu. Você pode falar isso comigo? O povo sofreu, mas o povo, olha para o lado e diga isso: o povo sofreu, mas o povo cresceu. Gente, todo sofrimento que a gente passa nessa vida vai gerar crescimento, e a cada dia mais nós vamos nos parecer com aquele que nos chamou. E a última coisa, Deus quer que você tenha uma vida madura, ou de maturidade, de dignidade. Se coloque de pé. E a terceira coisa, uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Amém? Pastor Edmilson. Irmãos, essa madrugada, pode ser?